meus amigos do Brasil, estamos chegando, tá tudo bem por aí? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. É o nosso Visão Geral, de segunda a sexta, às 14h, o nosso Visão Geral. Era uma vez um menino esperto que queria desafiar a sabedoria de um velho mestre. Fez ao mestre muitas perguntas e todas elas foram respondidas acertadamente. Indignado com a sapiência, o menino queria desafiar mais ainda. Aí, ele saiu à caça de uma borboleta. Pegou a borboleta com muito cuidado nas mãos, chegou ao mestre e disse: Mestre, em uma das minhas mãos eu tenho uma borboleta. Eu lhe pergunto, essa borboleta está viva ou está morta? Porque se o mestre dissesse que a borboleta estava viva, ele apertaria e esmagaria. E se o mestre dissesse que a borboleta estava morta, ele simplesmente abriria a mão e deixaria ela voar tranquilamente. Qual não foi a surpresa do garoto quando o mestre lhe disse: isso depende de você. Essa situação está em sua mão. É isso. Na vida da gente, todas as vezes em que nós estivermos diante de uma situação que depende só da nossa decisão, tome a decisão segundo conceitos morais e éticos. Cuidado para não tomar uma atitude que só satisfaça o seu ego. É isso aí. E o programa de hoje, Visão Geral, vai entrevistar J. Silva, vereador de Campinas, radialista, locutor, meu amigo e etc. É isso aí. Principalmente o etc, não é? Isso mesmo. J. Silva, bem-vindo, querido. Tudo bem? Bem-vindo. Quanto tempo, hein? Faz tempo, hein? Esse cenário novo aqui, primeira vez? É a primeira vez. Eu acho que está fazendo um ano que eu estive aqui. É, nós começamos aqui em agosto. Não faz um ano, não. Em agosto. Não, é quase um ano. É, em agosto vai fazer um ano que nós inauguramos esse cenário aqui. Acho então... que se eu não estiver enganado. Eu acho que... Não, o cenário não, falo quando não vem no programa. Sim, mas se você... Ah, tá certo, porque você antes de inaugurar o cenário, verdade. Verdade, J. Silva. Ei, J. Silva, radialista, locutor, comentarista, tá no 4º mandato como parlamentar nas últimas eleições municipais, vereador em Campinas, com um trabalho muito bem feito, né? Muito atuante. Teve 2.245 votos na última eleição. Era suplente, né? Era suplente. Aí assumiu com a saída foi o Luiz Iabico, que saiu para a secretaria como secretário. Trabalho e Renda. Aliás, eu trouxe Iabico aqui outro dia. Uma entrevista muito gostosa também. Meu caro J. Silva, a situação para vocês políticos não é essas coisas não, né? No momento tá meio complicado, né? O momento político é difícil para todo mundo, sem dúvida. Mas especialmente para quem está no meio político, a situação tá um tanto quanto difícil, porque as pessoas acabam generalizando. Ela não quer saber se o camarada é vereador, se ele é deputado estadual, se é deputado federal, se é senador, se é presidente da República. Ele está no meio da política, o pessoal acaba englobando tudo. Verdade. Mas faz parte, quem está no meio sabe como a coisa acontece. Mas a gente pode dizer que tem muita gente boa trabalhando. Aliás, eu tenho plena convicção de que a maioria, mas a minoria acaba realmente estragando, né? É uma maioria boa. Eu costumo dizer o seguinte, que como é que se diz? Coisa boa não faz barulho, né? Só faz barulho coisa ruim. Sem dúvida. Quer dizer, então é por isso que a maioria boa não aparece. Se você arrumar 100 pessoas que saem pela cidade para falar bem de você, você, de repente, se alguém encontrar uma só para falar mal, essa uma só acaba levando vale de pelo vantagem. 100, vale pelo porque 100. nós somos, é uma coisa estranha, né? Isso é do ser humano. Do ser humano, isso é do ser humano. E aqui no Brasil, principalmente, parece que nós adoramos a tragédia, a desgraça, é uma coisa, adoramos a força de expressão, entre aspas, né? Porque você vê os canais de televisão, é só morte, você liga o jornal, é só morte, tragédia, é só morte. Impressionante. A gente costuma dizer que o Brasil é um país abençoado por Deus, e que maravilha, né? Aqui nós não temos terremoto, aqui nós não temos vulcão, mas somos campeões em muitas coisas negativas do mundo. Sem dúvida. Em muitas coisas negativas. O que é
Às vezes, se for parar para analisar, né? Quando você tem de 40 a 50 mil assassinatos por ano. Mais do que guerras? Mais do que guerra. Você tem 40 a 50 mil mortes no trânsito. Quer dizer, precisa de vulcão ainda? Precisa de terremoto? Só Pelo amor faltava de Deus, ter vulcão e terremoto também, né? O Jota, a Câmara dos Vereadores aí rejeitou, né? As últimas contas do prefeito Hélio. Aliás, foram 3 prefeitos envolvidos, 3 prefeitos, O Hélio, o Vilagra, né? E o Pedro Serafim também, né? E o Pedro Serafim, Embora o Pedro Serafim, tudo bem, ele ficou um ano, né? Depois, teve, acho que foi 1 ano e 1 mês, né? De governo. Foi pouca coisa. A Câmara entendeu, Roberto, nós entendemos que, veja bem, o pouco tempo que o próprio Vilagra ficou lá e o Pedro Serafim, eles iam pagar um preço muito alto por muitas coisas que eles nem cometeram. Sim. Né? Por erros que eles não cometeram e infelizmente eles faziam parte daquele mandato, né? Daquele ano eleitoral. Pedro foi depois trabalhou contra, né? Para derrubar o Hélio, né? Para tirar o Hélio de lá. Depois ele acabou assumindo. Então a Câmara entendeu que a culpa maior ali foi do primeiro governo, no caso do Hélio. O Vilagra praticamente não tinha nada a ver com aquilo ali, muito menos o Pedro Serafim. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, né? Você está agora com um projeto de lei que autoriza a INDEC a combater o assédio no transporte público em Campinas, o assédio sexual. Hoje muito, infelizmente, muito comum, né? Muito comum. Ainda hoje eu estava vendo a manchete do jornal O Estado de Minas e a manchete... Aí não é ônibus, aí é de uma classe maior, desculpa a brincadeira, né? Mas um assédio sexual dentro do avião. Aliás, eu vi essa notícia, o homem que estava se masturbando logo após a fechamento da porta, e aí tinha alguém que filmou, alguma coisa assim. Isso. Então, o assédio sexual hoje, ele acontece em todo e qualquer canto. Todos os níveis, com certeza. Principalmente as pessoas que dependem do transporte público. Aqui no nosso caso em Campinas, ônibus, em São Paulo, metrô e tudo mais. Então esse meu projeto de lei, ele pede à INDEC que a INDEC implante, né, um programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo. Isso, está falando especificamente do transporte coletivo. De Campinas. De Campinas, né? E não poderia ser diferente. E de que forma seria? Em que ponto como é que você... aliás, eu nem sei como é que funciona um projeto de lei. Você, quando apresenta um projeto, você já tem que apresentar as alternativas de como realizar, de como se efetivar? Justamente, você tem que... não é só falar, quero que resolva esse problema. Não. Você dá os caminhos. Você dá os caminhos. Tá. Por exemplo, o nosso projeto, o que ele prevê? Ele prevê a criação por parte da INDEC desse programa de combate, principalmente fazendo orientação, principalmente para os motoristas, porque hoje acontece de que forma? O motorista ele fica sem saber o que fazer, e o motorista ele é o elo principal da situação. Então esse projeto ele prevê o quê? A pessoa, a vítima, no caso a mulher, a vítima. Pode ser o contrário também. Pode ser o contrário, mas 99,9% é mulher, né? Ela sofreu um assédio sexual, ela pode pedir, no meu projeto, ela pode pedir ao motorista, o motorista para o ônibus no local seguro, ela que toma a atitude de chamar a polícia ou não. Não é o motorista. Eu quero que chame uma viatura policial. Aí ela que toma essa decisão. E aí a pessoa que provocou o assédio pode fugir, sair do ônibus e tal? Não, aí no caso não, fica trancado ali dentro. Mas aí não pode trazer uma consequência maior, uma violência, alguma coisa assim? Não pode. Pode ter certeza que não, porque ali está todo mundo ali, é diferente. Geralmente a pessoa que pratica esse tipo, não é uma pessoa que está armada, nem com arma branca, nem com revólver, com nada. Sim. Entendeu? A arma que ele usa ali é praticar esse crime. Quer dizer, então a pessoa toma essa atitude, aí cabe à INDEC implantar uma espécie de um curso aos motoristas para que eles saibam lidar com essa situação. Então o projeto ele pede para que ou ele obriga, sei lá, o motorista
a parar o ônibus, caso a mulher ou a pessoa que foi assediada reclame, a parar o ônibus num lugar seguro e a pessoa quem decide. Isso não cabe ao motorista. Não, mas ela parou o ônibus, tudo bem. Aí o motorista pergunta, quer que chame a polícia, é isso? Ele pega o celular, liga para a polícia. E aí fica esperando ali até a polícia chegar. E fica esperando. Quer dizer, e esse projeto prevê ainda que a INDEC, ela crie programas de conscientização, através de propaganda em televisão, através de debates, para conscientizar as pessoas da necessidade, principalmente, da vítima procurar a polícia. Mas porque hoje existe um número muito grande, Alberto, de pessoas que são assediadas e que no transporte e fica por isso mesmo. Mas o papel da INDEC aí, então, pelo que eu estou sentindo, é apenas e tão somente no sentido de orientação e de educação. Nesse caso, sim. Olha, tem aqui inserir o assunto nas campanhas educativas realizadas pela empresa municipal que cuida do transporte coletivo do município, para estimular as denúncias de assédio sexual por parte da vítima e conscientizar a população e os passageiros dos veículos do transporte coletivo sobre a importância do tema. Porque muitas pessoas sofrem assédio sexual, fica com vergonha de chamar a polícia, fica às vezes preocupada com os demais usuários, das pessoas que estão ali naquele momento dentro do ônibus. Sim. Então, é criar um programa de combate dessa forma, conscientizando as pessoas, as vítimas e também as pessoas que usam o transporte. Dentro aí da minha ignorância dos trâmites legais, isso aí, você faz esse projeto, ele já passou pela comissão de... Esse aqui está em tramitação ainda. Está em tramitação. Está em tramitação. Aí a comissão de justiça vai averiguar... Vai averiguar se há legalidade eu acredito que não. Né? Que não tenha nenhum problema. A partir daí, ele é discutido na Câmara. Câmara. Ele vai para a Câmara, para discussão, aí para votação. Porque, vamos supor, posso fazer o contraponto aqui? Pode. Se, por exemplo, um dos vereadores disser o seguinte, no momento que você pede para parar o ônibus, nesse calor causticante que nós estamos vivendo aqui, de repente, o outro passageiro, os outros passageiros que não estavam envolvidos com o problema, ficarem esperando no ônibus sem ar-condicionado, sem nada, de repente meia hora, 40 minutos, 1 hora para a polícia chegar, isso não vai causar um certo desconforto? Não estamos punindo outros passageiros na tentativa de punir somente aquele culpado? Veja bem, aí sim entra a campanha da INDEC também. Conscientizar não só a vítima de fazer a denúncia, preparar o motorista para a situação, mas conscientizar a população e os passageiros do transporte coletivo, para que ao enfrentar essa situação eles tenham também a condição de ter paciência e esperar o que está acontecendo e resolver o problema. Agora, isso nada impede de um passageiro necessitado por alguma razão descer do ônibus e tocar em frente. Isso aí o que impede é de sair o agressor. O agressor, justamente, o criminoso. O criminoso, perfeito. Então, isso não é problema. De repente, passa um outro ônibus na linha, a pessoa pode descer, pegar o outro ônibus. Vamos supor, vou colocar aqui, hoje eu estou te colocando assim numa situação, né? Fique tranquilo. Não, afinal de contas, eu sei muito bem o quanto eu posso te apertar, porque eu sei o quanto você tem capacidade para responder. Pode ficar tranquilo. Vamos supor, aí todo mundo desceu do ônibus, só ficou o motorista, o agressor e a vítima. Aí chegou a polícia. Aí ela vai falar que foi assediada, ele vai falar que não. Como é que faz? Tem câmera? Como é que faz? Não, mas aí ela tem provas. Dentro de um ônibus, uma pessoa que é assediada, imagina... Muita gente vê ali e tal. Muita gente vê. Mas, Suzão, por que você não coloca no seu projeto aí que a INDEC também coloque câmeras dentro dos ônibus? Aí eu vou criar ilegalidade no... Você não pode. Você não pode criar a despesa para... Não posso. Mas, gente, é uma coisa impressionante. Precisa mudar um pouquinho essa... Aí tem que mudar a Constituição. É aí que eu ia falar. Precisa mudar um pouquinho a Constituição. Porque eu quero defender aqui alguns vereadores... ou então vou defender todos os vereadores, pelo menos num quesito. Às vezes, você vê, eu que tenho um certo
esclarecimento sobre o assunto, acabei de fazer uma pergunta para ele que já seria barrado, porque ele não pode criar nenhuma despesa para o erário. Não, Não pode criar, não tem. Aí mas, o programa passa a ser ilegal. É ilegal, mas vocês têm muitas dificuldades com isso, não? As dificuldades do vereador, elas são muitas. São muitas. Conforme o tipo de lei, conforme o que você coloca, cria isso, cria despesa para o município, cria obrigação ao município, mesmo que às vezes não seja financeira, entendeu? Dependendo da situação, da forma que é colocada no projeto, ele para na legalidade. É isso aí. Bom, eu acho que as mulheres vão agradecer. A gente falou aqui do homem, o homem raramente muito raro. É mais com as mulheres e acontece todos os dias. E às vezes ele vai, né, fazer uma brincadeira aqui, às vezes até eles nem reclamam, né? mas é brincadeira à parte, claro, porque ninguém também, seja independente do gênero, ninguém gosta de ser constrangido a uma situação que não esteja disposto. Realmente. E justamente isso acontece todos os dias, continua acontecendo, continua se repetindo essa situação por falta de orientação. Então as pessoas precisam se conscientizar, principalmente as vítimas, da importância da denúncia e também dos demais usuários do transporte, para que colaborem com a situação. Eu acho que o ponto principal e fundamental desse seu projeto, que espero vir lei, é você dar à mulher o poder de falar, olha, eu quero a polícia. Mas esse isso aí, justamente é fundamental. O projeto dá essa conotação. Essa conotação à mulher. É ela quem decide. Exatamente. Ela parou, se ela falar, bom, não quero chamar a polícia, vamos embora, acabou, morreu. Ela tem o poder de pedir para parar, ela tem o poder de pedir a polícia ou não. Justamente. Isso é muito interessante. E cabe à INDEC orientar através de curso, através de outro tipo de orientação, os seus motoristas que vão ser importantes nesse caso. Quanto tempo você acha que isso aí se desenrola de vez e tem a sanção do prefeito? Bom, é difícil você falar, é questão de um mês, 30 dias, não. Às vezes depende de outros debates, de repente há alguma ilegalidade em algum artigo, alguma coisinha, você precisa mudar, reapresentar o projeto, entendeu? Muito bem. Temos um tempo ainda. Ô Jota, bom, já vamos deixar então o projeto que está lá, tramitando na Câmara, o projeto aí que beneficia as mulheres e sobretudo as pessoas que estão sendo assediadas no transporte público, e vamos falar um pouquinho sobre o projeto de lei que cria um hospital veterinário público para Campinas. Eu não sabia, nós não temos hospital veterinário público. Você tem particular. Público não? Público não. E é necessário. Eu não sei se você sabe, nós temos cerca de 150 mil animais, quando eu falo animais, cães e gatos. Cães e gatos. No município de Campinas. Então é um número muito grande. Muito expressivo. E veja bem, uma boa maioria de pessoas que não têm condições de cuidar no caso do animalzinho ficar doente. Tá. Inclusive muitos moradores de rua têm o seu cão de estimação, tem o seu gatinho de estimação, e às vezes quando o bichinho fica doente, ele não tem o que fazer. E é o seguinte, né? Sem citar nomes, mas certa feita eu ouvi um radialista falar no rádio que uma pessoa estava muito triste porque tinha perdido o cão labrador. E a pessoa disse, mas as caras é tudo igual, então não tem que se preocupar, que eles pegam outro e tal. Então numa dessas ninguém precisava chorar a morte de um chinês, de um japonês, de um coreano, que são muito parecidos também, né? Bom, enfim, foi uma tremenda de uma bobagem que foi falada. Porque eu não vou dizer hoje, eu não consigo falar hoje, porque eu desde garotinho sempre fui apaixonado pelos bichinhos. Eu me lembro que eu perdi um cachorrinho chamado Ringo, que foi uma das maiores tristezas que eu tive. Mas E durante anos e anos e anos e anos da minha vida, eu tinha certeza que iria encontrar o cachorrinho depois quando eu morresse. Olha só como é que até onde vai o amor, né? Então, eu pergunto e digo a você o seguinte, já não era sem tempo que se colocasse um projeto nesse sentido? Veja bem, inclusive esse projeto tem uma novidade. Esse projeto ele está tramitando na Câmara e ele, da forma que ele está, ele pode ser arquivado devido ao ementário dele. Porque são matérias correlatas, nós temos um projeto... O que é ementário? Ementário é isso aqui, ó.
Projeto de lei, implantação do Hospital Veterinário Público de Emergência e Urgência para Cães e Gatos. Como se fosse o nome do projeto. Sim. Como se fosse o nome do projeto. Nós temos já na Câmara um projeto que também foi arquivado com esse mesmo emendário. Mas os artigos são diferentes. Tá. Né? Mas, por exemplo, aí no caso você está criando despesa para o município, como um hospital precisa ter um local. Justamente, veja bem, o projeto que já existe na Câmara, que foi inclusive arquivado, é diferente do meu. Aquele ele cria despesa para o município. O meu não cria. Ele diz aqui, olha, deixa eu explicar, implanta no município de Campinas o hospital veterinário, animais cujos tutores sejam moradores de rua e comprovadamente de baixa renda. Mas é só para morador de rua? Não, e para famílias de baixa renda. E famílias de baixa renda. Tá. O hospital veterinário, além de outros serviços, deverá ofertar prioritariamente o atendimento de consulta, exame, internação, né? Os recursos virão através de parcerias da administração municipal com a iniciativa privada, utilizando a estrutura já existente. Dos hospitais pagos. Você pode fazer parceria. A prefeitura hoje o que ela tem é uma espécie de um SAMU. Ela tem um SAMU equipado para atendimento. Um hospital não tem. Nós temos na cidade, hospital particulares, público ainda não temos. E existe essa possibilidade, o projeto dá a oportunidade da prefeitura fazer essa parceria com o hospital, não só criar o seu hospital, mas inclusive fazer parceria com hospitais já existentes na cidade. Uma coisa que eu sempre pensei, eu sempre tive... Só complementando, como estava dizendo, então esse projeto eu vou ter que reapresentá-lo, vou ter que fazer talvez um substitutivo, né? E reapresentar ele devido à emenda. Muito bem. Uma coisa que é muito comum e triste, quando você perde o animal, hoje há, se não me engano, há até crematório de animal em Campinas. É pago, mas é particular, mas tem. Você pode fazer um enterro do animal. Já não fica barato, não fica barato. Será que a prefeitura não poderia? Porque é o seguinte, muitos não enterram, não cremam e, de repente, às vezes até colocam em casa. Não sei se tem que ser muito bem acondicionado ali o animal para ser enterrado. Eu não entendo nada disso, se pode proliferar bactérias a posteriori e tal. Às vezes são deixados ao relento, às vezes são jogados aí nos matos e tal. E isso, claro, traz muita consequência para a população, bicho, bactéria, vermes e tal. Será que a prefeitura não poderia, por uma iniciativa da Câmara Municipal, recolher esses animais que são mortos, ou por uma razão ou por outra, para que não fiquem eles trazendo prejuízo à população quando são descartados de maneira inadequada? É uma coisa para ser estudada. Quer dizer, Mas isso aí teria que partir da Câmara, não? Não necessariamente, não. Nenhuma atitude na cidade, não, existem algumas coisas que precisam da aprovação da Câmara, mas boa parte, tipo um hospital, tipo esse trabalho de recolhimento de cachorro, de animais mortos, isso aí pode partir direto do prefeito. Não, porque eu moro em Souzas, né, que é um distrito aqui de Campinas, e eu já elogiei, e elogio sempre quando o pessoal da prefeitura chega lá e vai com o nome da minha cachorrinha lá para colocar o colarzinho contra um mosquito que transmite, agora me fugiu o nome da doença, daqui a pouquinho alguém me fala aqui o nome da doença, e eu elogio bastante. Falei, olha que beleza, e eles vêm sempre na data certa, tal, ocorrendo. Isso só em locais que são de risco, digamos assim. Mas isso aí poderia ser agradável, realmente é muito triste. E a população triste. Animal, como eu disse, ela é muito grande, são cerca de 150 mil gatos e cachorros, né? E você só computam gatos e cachorros, né? Não, nesse projeto só. Nesse Muito projeto bem. Sim, só. Bom, mas aí então esse pode ser arquivado. Ele pode, mas ele pode ser reapresentado com uma outra formulação, com outro inventário, é o que nós vamos fazer. Muito bem. Você também está aí com a lei
Não sei se já é lei, se já está aprovado. Essa já é tá lei, já está aprovado tá aqui até a semana. no Diário Oficial. Olha que legal. Mostrar? Deixa eu ver como é que é o Diário Oficial aqui do município. Isso aqui sai todo dia, não? Sai todo dia, é. Todo dia. Aí tem uma parte, né? Bem Tá, um pedacinho. Aqui só pegou a parte que está aqui, ó. Tem alguma lei, coisa e número tem a tal, minha que foi promulgada. que institui a Semana Municipal de Conscientização e Combate às Artrites e Artroses. Prefeito municipal e tal, não sei o quê. Mas aqui não fala que você que fez esse Embaixo projeto. tem, Onde? autor. Ah, tá. O autor do Perfeito. da lei. Autoria, vereador J. Silva. Protocolado, número tal, não sei o quê. Muito bem. Isso aqui sai todo dia. O Diário Oficial, ele está disponível na internet? Tá disponível também, Tá. né? Aliás, eu acho que agora é só na internet. Só na internet. Eu não tenho certeza. Tá. Parece que é só na internet. É o código civil do município, né? Tudo sai aí. Tudo tem que sair por aqui. Se não saiu no Diário Oficial, não está oficial. Não está oficial. Então já é lei, né? A lei 15.521, que cria então a Semana Municipal de Conscientização e Combate a Artrites e Artroses, que se irá acontecer na primeira semana de outubro. A partir do dia 1º de outubro, Agora, a primeira semana. Por que você fez esse projeto e se tornou lei? Você tem artrite, você tem artrose? Mas eu tenho bons ouvidos. Bons ouvidos. E aí a população reclama muito. Reclama muito. A gente ouve muitos médicos, amigos, pessoas que dizem da necessidade das pessoas se conscientizarem, daí o projeto, de fazer uma prevenção. Porque a artrite e a artrose, 70% a 80%, ela acontece na vida das pessoas a partir dos 60 anos. Mas 20% acontece a partir dos 30. Ah, já tem bem cedo. Já, tem pessoas com 30, 35 anos que têm problema de artrite e artrose. Nós conhecemos artrite e artrose, você vê que o projeto fala de artrite e artrose, faz no plural. Que são mais de 100 tipos de artrite. São mais de 100 tipos. Então, da necessidade dos jovens se conscientizarem e se prevenirem dessa doença. E a semana, você disse, vai ser quando? Do dia 1º de outubro. A primeira semana de outubro. Primeira semana de outubro. Por que nós colocamos a primeira semana? Porque tem outubro rosa. Não, porque o dia 1º de outubro é considerado o dia do idoso. E como é uma doença que ela pega mais idosos, né? Então nós botamos a primeira semana de outubro. Então, nessa primeira semana de outubro, pelo menos de nossa parte, o município vai fazer a parte dele, aí cabe ao município, mas de nossa parte, nós vamos fazer na Câmara ali alguns debates. Muito bem, mas trazer médicos e especialistas para falar sobre isso. Além dos debates e tal, nessa semana toda, o que é que quando você fez esse projeto que se tornou lei, o que é que você imaginou que a prefeitura vai fazer para valer a pena efetivamente a semana? Eu acho que ela pode criar debates em escolas, né, sobre o assunto. Ela pode, dentro do espaço publicitário que ela tem, que é pago, claro, né? Ninguém dá espaço publicitário de graça, mas usar também esse espaço publicitário para isso. Muito bem. Os remédios, o projeto não contempla... Não né? Se fala de conscientização. Vai dar despesa de novo para Não, aí não pode. Aí você criou despesa... Mas que coisa, né? Tá Toda fora. hora a situação fica difícil, né? Porque o principal do projeto é conscientizar o jovem que está nos acompanhando agora aqui no Visão Geral. Você que tem seus 20 anos, 30 anos, né? Artrite e artrose é coisa de velho. Mas se você não tomar conta da situação agora, quando você tiver com 60, 70 anos, com certeza você vai estar sofrendo de artrite e artrose. E a população reclama muito. Então, o principal para você fazer um projeto, na verdade, não é você viver o problema, é você ter ouvidos para ouvir o povo. Você ter ouvidos. E eu aprendi, sabe com quem isso? Não? Você não sabe? Não? Grande Romeu Santini. Romeu Santini. O Romeu, um grande professor, vereador por 7 mandatos. Foi candidato presidente a prefeito, da Câmara, quase que 4 ou 5 vezes. E vou dizer uma coisa a você, eu me encontrei com o Romeu Santini faz o quê? Uma semana. Impressionante a lucidez de Romeu Santini. Muito lúcido. Impressionante. Eu faço parte de uma comissão na Câmara, uma comissão formada recentemente, a Comissão de Relações Internacionais da Câmara, e ele foi um dos convidados numa reunião, num debate que nós tivemos recentemente.
Então, estava ali conversando com ele, muito lúcido. Muito. E eu aprendi isso com o Romeu. No começo da minha vida como parlamentar, nós fomos vereadores juntos, né? E ele dizia, não, olha, o vereador, porque já imaginou tudo quanto é projeto para fazer, você tem que entender do projeto. Aí não tem jeito, não, né? você precisa ter bons amigos, um bom médico que possa te orientar, um bom dentista, um bom professor, um bom tudo. Exatamente. E você ter bons ouvidos. Jota. Pelo cachorro, pelo animal do cachorro. O mosquito tá certo, que tá leva, certo. né? Bom, nós estamos aí meio que no final. Final não, ainda temos uns 7 minutos de programa, 7 minutos em televisão, 7 minutos é tempo, dá tempo né? para falar para mais de metro. Verdade. Mas vamos lembrar um pouquinho das coisas do rádio aqui, não? O rádio tem muita história, Muita, né? Eu ter uma vez, meus amigos, o seguinte, o Jota Silva, narrador de futebol, narrava na minha equipe, né? Nós estávamos na mesma emissora e tal. E antigamente, o Jota já pegou antigamente que a gente viajava para tudo quanto é lugar para transmitir futebol. Tinha futebol aqui, lá na China a gente ia, né? Tinha que ir. Tinha que ir. Agora não, agora a televisão coloca na sua casa aí, coloca na rádio, tudo. Pessoal, só alguns jogos que não tem televisão, aí você vai fazer, né? Mas a maioria, tudo em televisão. E certa feita, Jota Silva narrava um jogo e teve um pênalti. E a televisão tem hora que ela dá umas tremidas, né? Ainda mais no digital, ela trava tudo e tal, travava, né? No cabo, aquela coisa toda. E aquela época, no tubão que nós estávamos fazendo, estava parando todo dia, né? Todo dia parava e tal, né? Aí, como é que foi, Jota Silva? Você teve o pênalti? Teve um pênalti, não me lembro quem estava jogando. Tá bom. Mas teve um pênalti... Não sei se era Ponte, se era Guarani, sei que teve um pênalti a favor, vamos supor que seja Ponte Preta, teve um pênalti a favor da Ponte Preta, né? Aí o narrador ali, postado, né? Para cobrança do pênalti, bateu, no que, geralmente o locutor, o narrador, ele bateu e dá aquela paradinha, né? Dá aquela paradinha para gritar o gol, né? Ou não, né? Bateu, mas justamente nessa hora a televisão parou bem no meio. Parou na bola viajando, entendeu? E aí não dava pra saber. Deu aquele break, eu não sabia se a bola tinha entrado ou não, né? Eu me lembro. Correu, bateu. Aí eu completei, né? E agora? O que eu vou falar lá em casa? Mas vai ter umas coisas assim, né? Não, porque para quem não sabe, né, que acompanha futebol às vezes pelo rádio, é muito interessante porque às vezes as pessoas acham que os radialistas estão no estádio e não estão, eles estão ali na televisão. E acontece às vezes de cair o sinal da televisão. E quando cai o sinal da televisão? Pelo amor de Deus. É um sacrifício. Já aconteceu muitas vezes você sintonizar uma outra emissora que estiver transmitindo, você bota local. no ouvido e tenta levar, mas não é fácil não. Não é fácil. E nosso amigo Bastelli aqui? O Bastelli, Reinaldo amigo. Bastelli. Aliás, um abraço pro Bastelli, lá em Limeira, Reinaldo Bastelli. Lá não, aqui em Limeira. Em Limeira, porque nós estamos lá, falando aí pro Brasil pelo inteiro. cabo, inclusive, em Limeira. O Bastelli, ele tinha o costume de gritar gol. Ele correu, bateu gol. Quando ele gritava gol, eu acho que não sei se ele tinha medo da torcida, porque ele abaixava, né? O microfone, para gritar mais à vontade. Gol! Abaixava. Mas quando ele olhou, a bola tinha batido na trave. E aí não tinha entrado. Mas bom, eu já falei aqui, já contei essa história algumas vezes. A primeira narração que eu fui fazer, eu gritei um gol também assim que não foi, passei uma vergonha danada. É história comprida, não dá para contar em 3 minutos. Mas tem muitas, aqui, né? Isso acontece. Eu nunca esqueço de um jogo do Luciano do Vale, pela TV Bandeirantes, eu acho que era a TV Bandeirantes, sim, do Guarani. O Guarani tinha um lateral que chamava Zé Mário. Eu lembro do Zé Mário? Sim. O Luciano transmitiu 45 minutos o lateral Zé Maria. Zé Maria. Mas nem o comentarista, nem o repórter, ninguém teve a pachorra de Luciano, não é Zé Maria, Zé Mário. Olha então isso acontece muito. Não, essas coisas acontecem. Mas nessa história da paradinha da televisão, a turma do Tubão lá na rádio gostava muito, quando eu brincava também, porque eu fazia várias brincadeiras, você tinha que levar no banho-maria também, né? Então, quando dava essas paradinhas, né? Pegava, lá o jogador parou, deu uma paradinha, olhou. Esse deu uma paradinha. A paradinha era a televisão que tinha. Ô, Jota, só pra gente finalizar aqui, você também foi autor da lei que tem que promove a Semana Municipal da Prevenção ao Alcoolismo, né? Faz tempo isso, não faz? Essa foi a primeira lei, quando eu assumi o meu primeiro mandato, foi em 2001. A primeira lei que cria a semana, é uma semana também, semana de conscientização de combate ao alcoolismo, né?
Tá. Que eu entendo até hoje, e não é que eu entendo, a droga pior que nós temos no mundo é a bebida. Bebida, porque É ela pior do que liberada, crack, você é pior compra, que... tal. É porque você tem na sua casa. Dificilmente alguém não tem em sua casa Uma bebida um alcoólica. barzinho. Tá. Né? E todo quanto é criança tem acesso. Não para tomar, Tá. claro, mas tem acesso. Quer dizer, então hoje você tem aí, infelizmente, a garotada hoje com 12 anos, 13 anos já está se enveredando pro lado da bebida. Então é terrível essa droga aí. Olha, sempre quando a gente puxa um assunto assim, eu não me canso de lembrá-los de que dia 19 de abril, a partir do dia 19 de abril, a lei está valendo, mas teve adaptação de 4 meses, começou em dezembro, dia 19. 19 de abril, a coisa começa para valer. Quem for pego, aí há discussões e tal, a quem esteja contra ou não, mas quem for pego acima do nível, um copo de cerveja é suficiente para colocá-lo acima do nível, as consequências serão muito sérias. Então, muita consciência, além do que, acima de tudo, você tem que preservar a vida sua e dos outros, tá certo? É que eu falo sempre aqui. Seja paciente no trânsito para não virar paciente no hospital. Jota Silva, querido. Terminou. Obrigado. Terminou, tá vendo? Tá vendo? Podia ter mais tempo, hein? Mais tempo. Ainda mais com 2 caras que não param de falar. Obrigado, Jota Silva. Roberto, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Visão Geral, conversando com os telespectadores da Rede Família. Um prazer enorme. Quando solicitar a minha presença, estarei aqui com o maior prazer. Muito obrigado, querido. Eu sei disso. Você vem, não só porque, claro, todo parlamentar precisa estar exposto, mas você vem também para trazer notícias boas aqui para os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que se fosse só por mim, eu quero você viria. aproveitar e trago para você aqui um abraço de todos os vereadores da Câmara Municipal de Campinas. Acho que todos já passaram por aqui. Quase todos. Né? E eles têm em você um amigo, Que bom. gostam muito de você. E ontem, quando eu falei que estaria aqui hoje, dá um abraço no Roberto. Abraço a todos vocês, meus amigos. Olha, eu volto às 7 horas da noite com o nosso RF Sport Clube, tá bom? Até mais, tchau.